Fala galera, beleza? O Grêmio tenta contratar o volante Jailson, formado no clube. Falta um Jailson no Grêmio? Eu sou o Léo Nascimento, se inscreva no canal e vem comigo. Então galera, o negócio é o seguinte, ó, as notícias que estão circulando dão conta de que o Grêmio tem interesse em repatriar o volante Jailson, ex-Grêmio. Hoje ele joga pelo Dalian na China. E as notícias que vêm a respeito é que São Paulo e Atlético Mineiro também estão interessados no atleta. O que está acontecendo e por que essas buscas? Porque o Jailson foi transferido no ano passado, saiu do Fenerbahçe da Turquia para o Dalian e ele saiu de férias logo em seguida, um mês e meio, 2 meses depois da sua transferência, ele acabou saindo de férias e retornou ao Brasil. E ele está no Brasil desde novembro do ano passado e ele não consegue retornar por conta da própria pandemia. E o que aconteceu que existia essa especulação, essa possibilidade dele retornar ao Grêmio? O Grêmio foi sondar junto ao seu empresário a possibilidade dele ser emprestado, já que ele está há tanto tempo sem atuar. Ele está desde novembro, nós estamos falando aí de 4 meses praticamente, sem atuar. Ele já perdeu a apresentação do clube porque não tem voo para a China, ele não consegue fazer escala. A própria pandemia, o Brasil está sendo, não está conseguindo fazer voos para outros países, né? Está sendo bloqueado aí por conta do alto índice de contaminação que tem no país. E o Jailson precisa seguir a sua vida, precisa trabalhar, ele é um cidadão, precisa exercer a sua profissão. E o Grêmio foi buscar essas informações para tentar repatriá-lo. O Grêmio precisa de um volante. O próprio presidente Romildo Bolzan falou na sua entrevista coletiva em todas as rádios, e uma das coisas que a gente queria até analisar aqui era exatamente sobre isso, porque ele falou que, para todas, que a sua prioridade é um volante. Então, qual é o volante que o Grêmio precisa? Até por isso eu perguntei, falta um Jailson no Grêmio? E esse cara, que seria um camisa 5, ele praticamente organizaria o esquema de jogo do Renato, ou do Grêmio. Desde que o Roger chegou, o Renato aperfeiçoou o esquema, e eu ainda tenho minhas ideias de que quem começou com esse esquema foi o próprio Filipão no 4-3-3, onde ele ajustou o lado direito como um terceiro homem de meio campo atacante, e o próprio Roger Machado deu uma ajustada, mas isso é um assunto para depois. Ele adaptou da sua forma e o Renato foi lá e montou aquele time vencedor de 2016 e 2017. E é por isso que eu quero falar sobre o Jailson. Por que o Grêmio precisa de um Jailson? Existe a possibilidade, ou por que a falta do Jailson? O Grêmio precisa de um Jailson nesse time? Essa é a questão. Desde que o Grêmio montou esse time vencedor em 2016, acabou ajustando com o esquema tático do Roger, o Grêmio sempre teve um camisa 5, o primeiro volante. Por mais que jogue com meio campo de volância em linhas, no 4-2-3-1, com os dois volantes em linha, o Jailson é o cara fundamental. Em 2016, o Grêmio conseguiu ajustar com o Wallace o meio campo. Vocês não vão lembrar, eu falei isso aqui um tempo atrás, em 2015, vou ajudar vocês a lembrar então, o primeiro volante do Grêmio, para vocês lembrarem até no Grenal do 5-0, o primeiro volante do Grêmio era o Edinho, e o segundo volante era o Maicon, exatamente jogando em linha naquele 5-0. Em 2016, o Edinho já tinha ido embora, e o Wallace subiu sendo o primeiro volante, e o Grêmio foi campeão na Copa do Brasil com o Wallace e Maicon. Em 2017, o Wallace já não estava. E aí quem que o Grêmio subiu em 2017? Jailson. O Maicon acabou se machucando e entrou o Arthur. E o Grêmio fazia aquele revezamento com o Maicon, Arthur e Jailson. E muitas vezes o Michel fazia essa função, tanto que no Mundial em 2017 o Arthur estava machucado, o Maicon também não tinha tantas condições. O Grêmio jogou com Maicon, com o Jailson e Michel de volante, fazendo aquela função naquela linha. 2018 é onde eu quero chegar no ponto para vocês que chegaram até aqui, então, para entender o que eu quero falar sobre o Jailson, para vocês entenderem por que o Grêmio precisa de um Jailson no esquema tático. Se inscreva no canal, ative as notificações, deixa seu like, analise junto comigo aqui, compartilhe o vídeo,
para todos os amigos, para a gente cada vez mais continuar crescendo aqui na plataforma do YouTube. Em 2018, o Grêmio vende o Jailson em julho para a Turquia. A partir de lá, o Grêmio muda seu esquema tático. E aí eu quero fazer essa menção do volante com o esquema que o Grêmio tinha em 2016 e 2017. O Grêmio sempre teve um lateral de marcador e um que sabia apoiar, ou ele fazia essa inversão. Em 2016, nós tínhamos o lateral direito era o Edilson e o esquerdo era o Marcelo Oliveira. Marcelo Oliveira sabia apoiar, o Edilson também. E aí o Grêmio fazia essa mescla dos dois, mas ele tinha o primeiro volante, que era o Jailson, que marcava. Em 2016 era o Wallace. Em 2017, o Grêmio continuou com o Jailson, entrou o Jailson como volante, e lateral direito era o Edilson, o Léo Moura, na esquerda o Bruno Cortes, um cara que sabia marcar. E aí o Renato deixou o Edilson para apoiar mais do que o Bruno Cortes. Mas os dois faziam essa mescla, um atacava e o outro ficava. A função do meio campo, a base montada com a volância, estava entre Jailson, Maicon, né, ou Arthur, e nós tínhamos à direita o Ramiro em 2017 e 2018. Era eles o time, os jogadores que ficavam nesse time. Em 2018 não, em 2018 já era um Alisson. O Ramiro tinha ido para o Corinthians em 2018, só para fazer a correção aqui. E em 2018 já estamos com o Alisson. O meio-campo do Grêmio, o Grêmio não perdeu tanta qualidade perto de 2017, mas o time estava ajustado ainda com o Jailson. Quando o Jailson sai, o Renato muda o esquema. Ele não muda o esquema, ele muda as peças. E aí ele quer jogar com dois laterais que atacam, ou um que fica apoiando, mas ele não tinha o primeiro volante. Ele deixava os dois volantes como de características para saída de bola. Então nós tínhamos o Maicon e tinha o Matheus Henrique. O Matheus Henrique subiu do profissional e ganhou a vaga de titular. O Grêmio até fez grandes partidas em 2018. Ainda jogava futebol muito bonito, mas perdeu para o River naquela semifinal na Libertadores, que é o grande momento. A Copa do Brasil também para o Cruzeiro, que foi decidido lá. O Grêmio resolveu não jogar tanto assim na Copa do Brasil e acabou perdendo para eles. Em 2019 os erros se repetem, exatamente por isso, porque o Grêmio não tinha o primeiro volante. E agora o Jailson está disponível no mercado. Em termos, na próxima sexta-feira, o time dele, o Dalian, vai dar a resposta para o Jailson e para o seu empresário se ele vai conseguir a sua autorização para voltar para a China ou se ele vai poder ser emprestado para um clube brasileiro. E aí a questão da negociação que se fala do Jailson vir jogar no Grêmio, ela é muito complexa. Ele ganha um salário muito alto. Provavelmente os chineses vão querer um valor para poder ter ele como garantir o empréstimo dele. E aí o Grêmio concorre com São Paulo e Atlético Mineiro, que já sondaram junto com o empresário. Mas a gente sabe que a prioridade que o Jailson vai dar é para o Grêmio. O detalhe sobre isso é que a complexidade do negócio, se for aprovado ele ficar ou ele não ganhar autorização para voltar para a China e ele vir para o Grêmio, acertar a negociação para ele ser jogador do Grêmio. Eu acho que isso é muito fácil. O Grêmio precisa desse jogador. Ele sim é o cara que é o cara da marcação, é o cara que dá o primeiro combate, é o cara que também sabe sair jogando. Para lembrar vocês que ele sabe exatamente isso, ele na base, quando ele estava lá no Guarani de Bagé, ele era camisa 10. Ele era o cara que armava pela sua velocidade, pelos seus dribles, ele era mais rápido, ele era ágil. E depois ele foi recuado para volante, onde ele se destacou. Em 2017, na final do Mundial, é ele que dá aquela pifada para o Luan. Ele lança o Luan para o Luan ser no contra-ataque, fazer aquele gol, aquele belo gol, aquele belíssimo gol, né? Que ele sai driblando todo mundo e faz de cobertura. Bom, e o Grêmio? Precisa de um Jailson? Ou precisa de um primeiro volante? Torcedor, que você chegou até aqui, comenta aqui embaixo, coloca nos comentários e vamos conversar a respeito. O que vocês acham disso? Realmente, no esquema tático que tem hoje, o volante é o principal jogador? E o que a gente falar do Lucas Araújo, que está surgindo como o primeiro volante também nas categorias de base? O Jailson poderia dar uma experiência para ele? Ou ele já tem uma bagagem aí para poder seguir e vestir a camisa 5 e assumir a titularidade de vez?
comenta aqui embaixo, se inscreva no canal, dê o seu like e ative as notificações para continuar vendo mais vídeos. Aqui é Grêmio.